Dois policiais militares de Goiás foram flagrados dizendo que iam simular uma multa de até R$ 7.000 contra o motociclista se ele não depositasse uma grana até às 17 horas daquele dia na conta deles. Vocês acham que isso é exceção? A gente vê diariamente histórias desse tipo, quando uma vez ou outra alguém consegue filmar algo desse jeito, mas a maioria das vezes não consegue. Quantas vezes por dia policiais, militares, principalmente, mas também civis, fazem esse tipo de coisa? Eu, pessoalmente, já vi isso de perto. Todas as vezes em que fui abordado pela polícia, sempre houve uma tentativa de conseguir alguma grana para deixar passar. Eu conheço casos de amigos meus que foram pegos e se endividaram para poder pagar por coisas que eles não tinham feito, porque o policial simplesmente dizia que ia colocar uma droga no bolso deles ou ia acusá-los de algum crime que eles não cometeram. E como eram, em geral, pessoas pobres, negras, acabaram não tendo chances de se defender, de convencer um juiz ou um delegado de polícia de que isso não era verdade. Vamos parar de endeusar os militares e os policiais achando que eles são diferentes dos outros brasileiros. A corrupção é generalizada no nosso país. Não é só em nosso país, é uma condição humana a corrupção. Aqui a gente tem características específicas e é muito na cara. Então, eu não confio. Eu não acho que seja uma minoria nas polícias que seja corrupta. Não. Eu tenho convicção de que é a vasta maioria. E aí tem algumas exceções que são de pessoas honestas. E geralmente, sabe o que acontece com eles? O que aconteceu com aquele rapaz lá do BOPE, do Distrito Federal em Brasília, que apanhou por 8 horas, foi torturado por 8 horas. Porque o honesto, no meio desse cesto de frutos podres, é o honesto quem paga, é o honesto que é a exceção. Eu vi isso, inclusive, de perto, porque eu tenho. É uma situação desagradável até de falar, mas a minha própria irmã, no dia que virou delegada, passou em primeiro lugar no concurso, já tinha 31, 32 anos. Até ali era uma pessoa honesta, totalmente assim, Caxias, CDF. Virou delegada, já no primeiro dia ela abusou de poder, ameaçou um repórter de uma rádio que fez uma entrevista com ela e fez uma pergunta que ela não gostou, de pedir a cabeça dele, de não sei o quê. Logo em seguida ela teve um lance lá com uma empregada que tinha pedido para ela comprar uma geladeira usando o cartão de crédito dela. Ela comprou, mas aí depois a empregada seria descontada mensalmente, mas a empregada acabou saindo do trabalho antes de terminar de pagar as prestações e ela abusou de poder, utilizando algo que ela não podia, o carro de delegada, foi até a casa dessa pessoa, tirou a geladeira lá de dentro, tudo, sabe, sem mandado, sem nada, simplesmente contando com o fato de que era uma coitada versus uma delegada. Minha irmã, que eu adoro, que eu criei, é 10 anos mais nova que eu, era um nenezinho que eu fazia babá para ela, mas eu não posso como jornalista, e não me calei na época, nós brigamos feio por causa disso. Mas eu vi dentro de casa uma pessoa que até ter o poder na mão era honesta. A corrupção vem com a oportunidade. E claro, com o fato de que o Brasil tem esse costume, não parece ser uma coisa tão horrorosa como, sei lá, algumas outras culturas, né, tem um tabu maior contra a corrupção, basicamente. Então é isso. Eu não confio em policial. Eu não confio, basicamente, em ninguém que tenha autoridade no Brasil. Que dê carteiraço, que tenha dinheiro, que tenha Porsche, que tenha distintivo, que tenha arma.